Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindo a mais esta reflexão. Qual é a vontade do Senhor que Ele planejou desde o início, quando nos criou, ou mesmo antes mesmo de nos criar? Nós precisamos compreender estas coisas e entender o plano e o propósito de Deus desde antes da criação. Pois tudo isso, ou seja, segundo o que podemos conhecer nas Escrituras e entender, Ele planejou muito antes mesmo de criar. Ele planejou Cristo, planejou a igreja, ou seja, quando falamos de igreja, nós não estamos falando da instituição religiosa que hoje permeia o mundo, mas estamos falando da assembleia, do ajuntamento, da família de Deus, do corpo de Cristo, do qual podemos fazer parte. Quando nós nos submetemos a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, nós somos inseridos no corpo de Cristo, nós somos inseridos na família de Deus, fazemos parte da família de Deus. E o que a gente precisa entender é que nós somos, na realidade, pedras vivas deste templo que Deus está construindo. Mas tudo isso Ele planejou quando? Ele veio corrigindo a direção das coisas do que estava acontecendo? Não. Ele planejou tudo isso antes mesmo de criarmos. E o que a gente precisa entender é isso. E a questão de Cristo, a questão do Espírito nos ajudando, ou seja, quando a gente fala que Ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, nós pensamos na consumação ali da obra. Não, é algo que Ele já tinha planejado com Cristo, pois é em Cristo que nós temos todo o processo se consolidando quando nós somos feitos à imagem de Cristo. Quando nós recebemos da mente de Cristo para vivermos neste mundo como Cristo. É isto que a gente precisa entender, pois é através do Espírito que nós somos conduzidos à vontade de Deus, somos ajudados nessa jornada, somos unidos com o nosso Deus. A gente precisa ter este entendimento e esta compreensão para andarmos neste mundo como filhos de Deus. E lá em Ezequiel, para vermos que é algo que está no Antigo Testamento, diz assim, no capítulo 36, versículo 26 e 27. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. O Espírito Santo é uma promessa de Deus, como Pedro fala justamente no dia de Pentecoste. O Espírito nos ajuda na jornada. Nós o recebemos quando nós nos submetemos a Cristo, quando o reconhecemos como Senhor e Salvador de nossas vidas. O que a gente precisa ter entendimento é que nós não estamos falando de uma divindade aonde nós temos que agradar, fazer as coisas que agradam a Ele para que Ele nos abençoe. Nós somos chamados não para viver esta relação, mas para fazermos parte do corpo de Cristo, para sermos um com o nosso Deus. A obra de Cristo naquela cruz, em nosso favor, por causa da graça de Deus, nós recebemos na sua morte o perdão dos pecados, na sua ressurreição a nossa justificação. Ao nos submetermos arrependidos de vivermos uma vida separada de Deus, longe de Deus, nós somos, na realidade, abençoados com esta oferta de Cristo, de maneira que alcançamos o perdão, a justificação e somos colocados na presença de Deus, somos reconciliados com o nosso Deus, nós recebemos do Espírito de Deus, do Espírito Santo, que nos ajuda na jornada, que nos faz lembrar de todas as palavras de Cristo, que nos conduz ao entendimento de como devemos viver. Pois não se trata de uma religião, não se trata de religiosidade, mas se trata
de vivermos o reino de Deus na terra, de andarmos segundo a justiça, de andarmos segundo os juízos, ou seja, os ensinos de nosso Deus. Ele nos chama para vivermos segundo os valores eternos do seu reino e nos dá do seu Espírito que nos capacita para fazermos essa jornada. No novo nascimento, ou seja, quando nós nos submetemos a Cristo, nós recebemos do Espírito, mas tem mais que a gente precisa entender. Somos feito um novo ser, uma nova criatura, um ser espiritual. Nós recebemos da vida de Deus, recebemos da natureza de Deus, somos coparticipantes de sua natureza. Somos capacitados para rejeitar as paixões humanas, ou seja, o viver segundo a maneira de pensar do mundo, para vivermos conforme a vontade de Deus, expressando o reino, expressando a sua glória, revelando a sua glória neste mundo. Por isso, a santificação é um processo em que nós, após nos submetermos a Cristo, nós iniciamos. Mas é um processo, não é para nós nos aproximarmos mais de Deus. Porque nós somos colocados na presença de Deus, não porque merecemos, não porque somos bons, mas por causa da obra que Cristo fez em nosso favor. A santificação é para que as pessoas possam ver Deus em nós. Nós precisamos abandonar uma maneira de pensar, uma maneira de viver, ou seja, nos despirmos da natureza humana e nos revestirmos de Cristo para andarmos segundo a vontade de Deus. Por isso, essa promessa do Espírito é para que esta obra seja expressa, para que nós sejamos para a glória e louvor do nome de nosso Deus, para que o reino de Deus se torne visível na terra. E isso acontece por causa da família de Deus, por causa do povo de Deus. Este entendimento é que devemos ter. É neste entendimento que devemos caminhar, santificando, rejeitando as obras das trevas, as obras que expressam fruto da carne, que revelam o nosso egoísmo, a nossa hipocrisia, a nossa mentira, o ódio, a ira, a falta de fidelidade, de honrar uns aos outros, a falta de compromisso com as pessoas, ou seja, a busca só do nosso interesse. Tudo isso precisamos nos despir, porque somos um novo ser, uma nova criatura. E devemos nos revestir daquilo que seja Cristo, da expressão de Deus neste mundo, ou seja, andarmos segundo os valores eternos do reino, andarmos segundo as virtudes de nosso Deus, expressando o seu amor, revelando a compaixão, a misericórdia, a graça, a bondade, a paciência, a longanimidade. É tudo isso que nós devemos revelar. E andarmos neste mundo segundo o amor de Deus, ou seja, segundo o amor que Cristo revelou, é que faz com que nós expressemos que somos filhos de Deus, que revelemos o reino, que possamos encher a terra com o conhecimento da glória do Senhor. Que a gente possa ter esse entendimento. E essa é uma promessa, um plano que Ele fez muito antes de nos criar. Que teríamos do seu Espírito, que seu Espírito nos capacitaria e nos faria um com o nosso Deus. Que a gente possa crescer no entendimento, na compreensão da vontade de Deus e sermos esse instrumento e essa expressão da justiça, da graça, da vontade, da misericórdia de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.